SAF pra lá, SAF pra cá. Se você ainda não entendeu do que se trata, eu sou Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios de esporte, e vou te contar 5 coisas importantes para finalmente entender o que é SAF. A primeira é que SAF é Sociedade Anônima do Futebol, um tipo específico de empresa que foi criada pelo Congresso Nacional em 6 de agosto de 2021 para facilitar a mudança dos clubes de associação civil sem fins lucrativos para um formato empresarial. Vamos deixar claro que muita gente fala assim, a SAF chegou para permitir que os clubes virassem empresas. Isso está errado, os clubes sempre puderam virar empresas. O que o Congresso fez foi criar a SAF, um tipo específico de sociedade anônima que tem algumas regras específicas para o mercado do futebol e que estimulam os clubes a fazer essa transição. O segundo ponto é como é que se cria uma SAF, como é que ela surge. Se o clube é novo, ele já pode ser criado direto com essa estrutura. Ou a associação civil pode mudar o seu formato e se tornar uma empresa. Ou, o que é mais comum, abre-se uma SAF, a associação ainda é dona dessa empresa, só que ela transfere todos os ativos do futebol de um lado para o outro. Então os contratos de direito de transmissão, de patrocínio, dos jogadores, todos esses ativos saem da associação, vão para a empresa e depois essa empresa é vendida. Terceiro ponto, qual é a diferença entre um presidente de clube e o dono de uma SAF? O presidente é a pessoa que foi eleita pelos sócios da associação civil e que fica durante um período determinado. Geralmente os mandatos do Brasil vão de 2 a 4 anos, com ou sem direito à reeleição. Durante esse período ele toma as decisões e ele é monitorado tanto pelos sócios quanto pelo Conselho Deliberativo. É uma estrutura que se parece muito com a de um governo. Tanto que tem acordos políticos, conchavos, alianças, desafetos. No caso de uma SAF, o dono é dono e acabou. Ele comprou aquele ativo e ele só vai se desfazer dele no dia que ele vender para uma outra pessoa. Então o Textor comprou 90% do Botafogo, o Ronaldo comprou 90% do Cruzeiro, a 777 Partners comprou 70% do Vasco. Essas participações sobre as empresas, que dão a eles o controle sobre elas, são definitivas. Eles são donos e eles só vão sair desse comando no dia que venderem essas participações para outra pessoa, outra empresa, outro fundo de investimento, o que quer que seja. O quarto ponto importante nessa história é o endividamento. O que acontece com a dívida dessa associação? Eles continuam com a associação, só que essas entidades elas não têm mais receitas relevantes. Então quem tem que fazer o pagamento dessas dívidas é a empresa e nos limites estabelecidos pela lei, ou seja, 20% das receitas correntes mensais dessa SAF vão ser mandados para a associação para fazer frente a esse endividamento. E tem um mecanismo que a lei da SAF criou, que é o Regime Centralizado de Execuções, que basicamente é uma fila de credores, ou seja, tanto empresas quanto pessoas físicas que receberam promessas de pagamento no passado desses clubes de futebol, não receberam e ficaram com um crédito a receber, eles entram numa fila em que eles vão conceder um desconto de cerca de 30% sobre o valor e o restante eles recebem num prazo ali de 6 a 10 anos. Ainda sobre endividamento, tem uma outra possibilidade que é da recuperação judicial ou extrajudicial. A ideia é mais ou menos a mesma. A associação fica com as dívidas, ela faz essa renegociação com credores cíveis e trabalhistas mediada pela justiça, geralmente chega num acordo que vai ter algum desconto e também um novo prazo para o pagamento. Como ela ficou sem receitas, quem vai ajudar a pagar? A SAF. Então são 2 caminhos que levam para o mesmo lugar. E para fechar, o quinto ponto, muita gente tem medo que depois que abre-se a empresa e o futebol passa para ela, esse novo dono vai querer mudar tudo, querer mudar a cidade, o nome, as cores. Ele pode fazer isso? Segundo a lei da SAF, não. Desde que a associação civil sem fins lucrativos, a pessoa jurídica original, mantenha uma ação sobre essa nova empresa, ela vai ter direito de veto em relação a esses assuntos.